Seja exaltado. Santo, 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 santo. Diga: Senhor, eu proíbo de agir ou reagir neste lugar todo espírito que não te glorifica, toda divagação da mente, todo pensamento, todo cansaço, toda guerra espiritual, eu apresento diante do teu altar. E tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu recebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9. Se você perceber que alguém não tem a Bíblia, acompanhe com alguém que está perto de você. Aleluia. Santo, 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 santo. Nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo, santo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem encontrou Mateus capítulo 6, diga glória a Deus. O versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, e assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Que todo homem se cale e fale a tua voz. Tudo que já está acontecendo neste ambiente, seja para o teu nome e seja glorificado. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para ministrar esta palavra. Eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua direção, do teu entendimento, Senhor. Ninguém está aqui para ouvir um homem falar. Nós estamos para ouvir a tua voz e obedecê-la. E que esta palavra vá e ecoe até a eternidade. E que essas pessoas que aqui estão e aqueles que estão ouvindo e vendo pela internet sejam encontrados agora pela tua presença. E tudo o que acontecer seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. Ver se eu consigo, né? Porque está uma presença aqui, gente. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Logo depois do Pai Nosso, o Senhor vai falar sobre as ansiedades da vida. E Ele fala no verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observem as aves do campo, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Aleluia. É forte, né, irmão? Por que é forte? Porque não é um homem falando. É poderoso porque é Deus falando. Por que você está tão ansioso com o dia de amanhã? Querido, entenda uma coisa. Existe uma diferença entre reino e império. Por muito tempo, alguns impérios, eles foram muito fortes sobre as nações. O Império Grego, Medo-Persa, o Império Romano, o Império Babilônico.
E a grande questão é que, embora esses impérios tenham passado, as informações, elas vão passando de geração em geração. E por mais que a gente não queira, a gente ainda é influenciado pela mentalidade de Nimrod, da Babilônia, a mentalidade nimrodiana, babilônica. Infelizmente, nós estamos em uma geração que ainda é influenciada pela influência do Império Grego, dos filósofos, de Aristóteles, de Platão. Mas o que é o império? Império é aquele que conquista pela força. Mas o que é um reino? Quando eu olho para Jesus, ele traz o modelo do reino. E no modelo do reino, o rei se faz homem, habita entre nós para nos servir. Ele abre mão da glória, habita entre nós e apresenta o reino do Pai e o Pai. Então o que Jesus vem trazendo é uma nova mentalidade. Não é uma mentalidade greco-romana, não é uma mentalidade babilônica, nimrodiana. É uma mentalidade que vem do alto. Não é um modelo daqui da terra. É um modelo lá do alto. A partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, o Senhor nos deu a condição de termos uma nova mentalidade. Não uma mentalidade babilônica. Eu não sei se você sabe, mas Nimrod foi o primeiro homem que colocou uma algema na mão de um outro homem e disse: agora você é meu escravo. Agora eu domino sobre você. Na mentalidade babilônica, nimrodiana, alguém chega para dominar sobre o outro, mas na mentalidade do reino, alguém vem para servir. Então o que eu preciso? Eu preciso de um outro modelo. Eu não preciso de um modelo de Aristóteles, de Platão. Eu preciso de um modelo que vem do alto. Eu não preciso de uma mentalidade romana, do Império Romano. Eu preciso de uma mentalidade celestial. Porque embora estamos aqui, nós não somos daqui. Nós somos lá do alto. Você é um ser eterno. Quando você morre, você não morre. O seu corpo descansa, mas a sua alma volta para o Criador. O seu espírito volta para as origens. Jesus veio para trazer uma mentalidade do alto. E aí, por consequência, quando ele ascende aos céus, ele traz, por meio do Espírito Santo, um entendimento para que nós possamos nos lembrar do verdadeiro modelo, que é Cristo. É incrível porque no Pai Nosso, Jesus, ele vai apresentar o Pai, e ele vai dizer que ele é o Pai nosso. Ele fala onde esse Pai está. Ele fala que o Pai está nos céus. Ele fala que o nome desse Pai é santificado. E aí ele vem apresentando no verso 10 algo que é maravilhoso. Ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí ele vem trazendo para nós algo muito interessante. Ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Ou seja, Jesus vem trazendo para nós uma mentalidade de um reino que não é desse mundo.
de um reino que não é de Nimrod, que não é de Platão, que não é de Aristóteles, que não é de Confúcio, que não é de Buda, que não é do Império Romano, que não é dos papas, mas é do alto. Então ele deixa claro aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Há um modelo. Se você pegar um copo, se você pegar uma jarra, se você pegar, por exemplo, na minha época, o chamado gelinho era, não sei se você vai lembrar disso, alguns se lembram, outros não, mas na minha época tinha uns gelinhos que eram em forma de carrinho, de garrafinha, de plástico, e era horroroso, porque aquilo tinha gosto mais de plástico do que de suco. Então, quando você rasgava aquele saquinho, ficava o quê? O molde daquele plástico. Se era um carrinho, ficava no molde do plástico. Jesus vem para trazer a nós um novo molde, que não é humano, que não é de baixo, é do alto. Ele está dizendo: vocês estão aqui embaixo, mas existe um modelo que vem do alto. Vocês têm andado segundo a mentalidade adâmica, nimrodiana, babilônica, grega, mas eu tenho uma mentalidade que vem do meu Pai para vocês. Eu trago um ambiente novo, para que vocês possam contemplar a glória do meu Pai, que está nos céus. Em Gênesis capítulo 1, é incrível, porque você vai vendo a criação, e é espetacular. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O que ele usa ali? O verbo, para que houvesse. Disse Deus que viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. E houve separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céu. E houve tarde e manhã e o segundo dia. Tudo, e Deus vai falando: haja, haja. Ele vai usando o quê? O verbo. Eu tenho aqui 3 pessoas trabalhando: o Pai, o verbo, que é Cristo. Lá em 1 João, o Senhor vai deixar claro que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu tenho o Pai, eu tenho o verbo, que é Cristo, e eu tenho o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. Eu tenho a Trindade trabalhando desde o princípio. Olha que coisa interessante. Fica claro que Deus criou os céus e a terra, e fica claro que tudo começa de cima para baixo. Mateus 6, onde nós lemos sobre o Pai Nosso, Jesus deixa claro que há um modelo, que existe uma referência. Que seja feito aqui na terra como é no céu, ou seja, não baseie sua vida neste século, nas coisas deste mundo, nas incertezas do seu amanhã, porque há um modelo que não vai dar certo, porque já deu certo. Deus não começou embaixo, Ele começou em cima. Porque a terra tem como referência os céus.
E aí Jesus vem e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que Jesus disse lá quando estava crucificado? Tetelestai, do grego. Está consumado. Ou seja, o que ele precisava fazer para remir a humanidade, ele já estava dizendo: Pai, a obra que o Senhor me conferiu está entregue. E a palavra diz que o verbo se rasgou de cima a baixo. Por que o véu se rasga de cima para baixo? O véu se rasga de cima para baixo porque a salvação não vem de baixo, ela vem do alto. Ela não vem dos homens, para que os homens não se gloriem, mas ela vem do alto. Porque não é a obra que nós fazemos que gera salvação, é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. A religião é o homem tentando se achegar a Deus por uma escada. Mas evangelho é Deus vindo de encontro a cada um de nós por meio de Cristo. E isso é maravilhoso demais. Religião é um homem fazendo uma torre para se vangloriar da sua capacidade, de suas habilidades, de sua inteligência. É vanglória. Mas salvação é um Deus descendo no vale para nos resgatar. Isso é evangelho. Um Deus que vem em meio às trevas, no império das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, olha só, o modelo aqui, ele nos transporta de onde? Do império das trevas, um lugar de domínios, e nos transporta para onde? Para o reino. Por meio do quê? Do Senhor Jesus. Porque sem Ele nada é possível, mas com Ele tudo é possível. E aí a palavra diz: tudo é possível ao que crê. A salvação não começa embaixo, a salvação começa em cima, antes da fundação do mundo. Quando 1 Pedro 1 diz, no versículo 19: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmados em Deus, o exercício do amor cristão. Escute, o mundo nem existia, Deus já havia encontrado e havia colocado e preparado um escape. Antes de segunda-feira chegar, Deus já preparou um escape. Antes de chegar a quarta-feira, Deus já tem um caminho. Antes de chegar a quinta, Deus já tem uma plataforma. Antes de chegar a sexta-feira, Deus já tem um propósito. Em quê? Em tudo. Porque tudo que nos acontece precisa glorificá-lo. Aleluia. Isso é muito significativo que está escrito aqui em 1 Pedro 1. Porque o rasgar do véu não é uma analogia, uma figura, é uma mostra de uma realidade. Que realidade? Que a salvação não vem de homens, para que eles não se gloriem, mas de Jesus Cristo. O rasgar do véu testifica de uma realidade possível agora, porque agora os homens podem ser salvos pelo sacrifício definitivo de Cristo. Aí Cristo, ele vem para nos dar um modelo, e vem para ser o caminho de volta para casa. O véu era uma separação, mas agora a palavra diz: nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
Olha para alguém e fala: tudo é tudo. Diga para essa pessoa: não carregue o seu passado de dores, porque Jesus, lá na cruz do Calvário, levou sobre si as tuas dores, as tuas transgressões, as suas iniquidades, os seus pecados, e levou tudo sobre si. Fala para esse irmão: e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você já fomos sarados. Quem está aí, diga glória a Deus. Amém. Chaves espirituais. Não tem como você entrar por uma porta sem chave. O evangelho é uma chave. É uma chave que abre a porta. Porque Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, ou seja, Ele te deu o evangelho. E o evangelho é uma chave que abre a porta para Jesus entrar, porque quando Ele entra, Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos resgata, Ele nos sara, Ele nos cura e se assenta à mesa conosco. Há uma nova realidade. Jesus Cristo traz a cada um de nós uma nova realidade, uma nova mentalidade e um reino preparado para que eu e você possamos habitar um dia. Existe uma realidade. Agora não cogitamos mais das coisas do mundo, deste século. Porque embora pisando neste século, você é do alto. Ei, escute. Ao longo da vida, a gente recebeu muitos modelos. Nós recebemos muitas plataformas. A religiosidade nos ensinou muitas coisas. Mas e a palavra? A palavra é o caminho. A palavra é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante porque quando Deus disse haja luz, o sol ainda não havia sido criado. Porque o sol só veio quando? No quarto dia. Que luz era essa? A luz da glória vindo sobre nós. Você está aí, não? Mateus 6,33, Jesus está dando uma chave espiritual. Ele está dizendo: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Por que eu tenho que buscar o reino em primeiro lugar? Porque se eu tenho o reino, eu tenho tudo. Por que nessa igreja a gente não faz campanha? Porque você é filho, você não precisa fazer campanha para forçar Deus a te dar algo que já é seu. Se não chegou é porque não é tempo. Há tempo determinado sobre todas as coisas, como diz Eclesiastes no capítulo 3. A campanha é uma forma da gente colocar Deus na parede, diácono Robério. Deus, eu quero e eu quero agora. Fiz campanha, eu quero. Não, a gente não faz campanha porque a gente entende, Deus, não é sobre o que o Senhor tem, é sobre quem eu me torno. Deus já tem tudo preparado, o problema é que na trajetória, até chegar até o que Deus tem para nós, essa trajetória é uma trajetória que Deus nos trata, que Deus nos prepara, que Deus nos alinha, que Deus nos quebranta, que Deus nos treina e que Deus nos faz muito mais parecidos com Ele. Preste atenção. A presença de Deus, ela é tão maravilhosa que alguém pode ter tudo e não ter nada. Mas alguém pode não ter nada e ter tudo. Você está aí, não? Você precisa entender a realidade da palavra. E a palavra diz que nós fomos justificados pela fé. Isso não vem de homens, mas de Deus.
O que o salmista diz é muito incrível. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Algumas traduções falam: de onde virá a minha salvação? O salmista está dando uma dica: a salvação vem de cima e não de baixo. E por isso que diante do sepulcro de Lázaro, Jesus não olha para o sepulcro, Jesus olha para o alto. Tudo que você precisa de melhor não está em meio às multidões, está no alto. Todo livramento, todo milagre, todo acesso, toda oportunidade não está aqui, está no alto. É de lá que vem tudo o que você precisa. Porque você não é daqui desse mundo, você é do alto. Então, tudo que você precisa já está nele. E algumas coisas já estão em você. Tem gente que fala assim: eu tenho um sonho de ser médico, advogado. Ei, se você tem um sonho, isso já está dentro de você. O céu é a fonte, o céu é a referência. A questão nessa noite é: onde está a nossa prioridade? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso coração? Na criação, Deus poderia fazer tudo em um dia, em um segundo, em um minuto, se Ele quisesse, é ou não é? Ele é Deus. Mas Ele é levado a fazer tudo em 6 dias, e no 7º Ele descansa. Quando Deus começou a dizer haja, Ele estava criando condições para o outro dia. Preste atenção, isso é com a chave. Quando Deus estava falando haja, o que Ele estava fazendo? Gerando condições, para quando? Para o outro dia. Isso é muito importante, porque enquanto nós estamos aqui nessa noite, cultuando a Deus, Ele já está criando amanhã condições para o dia que você não chegou, mas Ele já preparou. Aí a importância de você não ficar ansioso quanto ao dia de amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Ei, querido, entenda, agora você não é mais uma criatura. Você é filho, e tudo o que você precisa ou está nele ou está em você. Preste atenção. Deus começou dizendo haja. Tudo que Deus cria no primeiro dia está dando condições para o segundo. Tudo que Ele cria no segundo, Ele está gerando condições para o terceiro. Tudo que Ele cria no terceiro, Ele está gerando condições para o 4º dia. Tudo que Ele cria no 4º dia, Ele está dando condições para o 5º dia. Tudo que Ele cria no 5º dia, está dando condições para quem Ele vai criar no 6º. Escute. Deus poderia fazer o homem primeiro? Sim ou não? Poderia. Mas antes, Ele gera, pastor Hércules, uma condição. No primeiro dia, no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia. Quando é o 6º dia, o que Ele faz? Ele traz o homem e o coloca num ambiente onde tudo já estava pronto, para que o homem que chegou no 6º dia levantasse do pó da terra com o ruach, com o sopro de Deus, e percebesse: o que é isso? O que é aquilo? Escute. Antes de Deus criar o peixe, Ele cria as águas. Antes de Deus criar o fruto, Ele cria a árvore. Condições para o próximo dia. Ei, preste atenção, tem muita gente preocupada com o dia de amanhã. Tem muita gente preocupada com o dia 10. Ei, lembra só essa data, dia 10. Tem muita gente preocupada com o dia 10. As suas preocupações não podem mudar uma realidade. Sim ou não? Você não é de baixo, você é do alto. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. E o que Ele pode fazer independe do que você pode ou do que você não pode.
Sabe por que a gente se preocupa? Que a preocupação? Ocupar a mente antecipadamente. Já percebeu que algumas coisas que você preocupa com o dia de amanhã, quando você acorda, quando você começa o dia, você percebe que o monstro não era tão grande como o dia anterior ditava para você nas suas preocupações? E aí Deus fala o que para nós? Ele traz uma chave: não estejais ansiosos com o dia de amanhã, eu já cuidei do amanhã. Aquietai e sabei, porque aos meus eu dou enquanto eles dormem. Quem está aí? Por que tanta preocupação? Não, eu tenho que trabalhar. Tem mesmo. Agora, não sobrecarregue a tua mente com aquilo que você não pode. O que você pode, você deve fazer. Mas o que você não pode, Ele vai fazer. Aliás, Ele não vai fazer, Ele já fez. Por quê, apóstolo? Porque Ele já sabe o fim, desde o começo. O homem não tinha nem pecado. O que Deus já tinha feito? Alguém para remir o homem, que nem caído tinha ainda. Preste atenção, Deus está gerando condições para o seu amanhã. Você está aí? Deus já gerou condições para o amanhã. Por que estão tão ansiosos com o que comer, o que beber, o que vestir? Ei, são os ímpios que pensam nisso, mas o Senhor te diz nessa noite: vocês são meus filhos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu rei, o teu Senhor e o teu Pai. Eu sou o Deus que provisiona. Se você entrou aqui nessa noite preocupado com provisionamento, Deus está falando ao teu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus que provisiona. Quando Adão chegou, tudo já estava, diga, pronto. Quando Eva chegou, tudo já estava, até o marido já estava pronto. Você está aí, não? Glória a Deus ou não? Quando os pássaros chegaram, as árvores frutíferas já estavam prontas. O que Deus está falando para você é muito direto: tudo já está pronto. Por que vos preocupais com amanhã, se tudo já está à minha destra? Você é herdeiro, herdeira, co-herdeiro, co-herdeira. Por que você está tão preocupado, com tanto medo? Querido, entenda, lance fora todo medo. O Senhor está te dando uma unção de encorajamento nessa noite. Por quê? Porque você não é qualquer um, você é filho, você é filha. Preste atenção. Quando cobraram o imposto, Lucas, do Senhor Jesus e de Pedro, o que Jesus vai falar? E agora, Pedro, o que a gente vai fazer? Não, Pedro, fica tranquilo, vai pescar. Senhor, mas vamos bater na porta. Eu estou mandando você pescar agora. Pescar é de Deus, né, gente? Glória. Se for, me convida. Amém? Pedro estava preocupado. Jesus falou que para ele: vai pescar. Mas Senhor, eu tenho que arrumar dinheiro. Senhor, eu estou desesperado. Daqui a pouco o Império Romano vai bater na porta e vai prender a gente. Pedro, vai pescar. Deus está falando para alguém aqui, ó: descansa tua mente, vai pescar. Aleluia. Você está aí, não? E quando ele foi pescar, o que aconteceu? Pedro está saindo, preocupado ainda com o Império Romano batendo na porta. Pedro está saindo, mas eu não estou entendendo por que Jesus mandou eu pescar. E eu precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa para pagar o Império Romano. Vai pescar, porque o peixe que você pegar já tem o dinheiro do imposto que a gente precisa para pagar o Império Romano. Preste atenção. Olha para esse irmão e fala assim: Deus já tem o peixe. E dentro do peixe, Deus já tem provisão.
Então aquieta a tua alma. Agora, 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 agora. Deus falou para Abraão assim: Abraão, pega teu filho Isaque, o filho que amas, sacrifica ele para mim. Abraão andou, querido, quem é pai, quem é mãe sabe o amor que a gente tem por um filho. Quando o filho está doente, quando o filho está com febre, a vontade da gente é, se a gente pudesse transportar a febre dele para você ficar com febre e ele ficar bom, ficasse bom, se a gente tivesse essa condição, a gente faria, sim ou não? Quem é pai aqui concorda? A grande questão, querido, é que 3 dias aquele homem caminhou. E a primeira direção de Deus para Abraão é: sacrifica. Ele anda 3 dias com seus servos, com seus jumentos, com tudo aquilo que precisava para o sacrifício, menos o sacrifício, entre aspas. Porque Isaque vai perguntar: pai, a gente está subindo aqui o Monte Moriá, e eu vi que o senhor trouxe o cutelo, a lenha, que o senhor trouxe os aparatos para o sacrifício. Mas pai, desculpa a minha intromissão, mas eu acho que nós esquecemos uma coisa. Nós esquecemos o sacrifício. Eles chegam no topo do Monte Moriá. E Abraão fala assim para ele, ó, antes de subir, ele fala assim, com os seus servos: nós subiremos, no plural. E ele poderia falar: e eu voltarei. Não, ele fala: nós subiremos, no plural, e nós voltaremos, no plural. Quando ele sobe no topo e chega o momento do sacrifício: pai, onde está o sacrifício? Filho, você é o sacrifício. Ele já era um rapaz, ele poderia descer correndo aquele monte para baixo, é ou não é verdade? Descer para baixo é boa, né? Tem um monte de professor aí, vamos puxar a orelha. Ele vai descer. E ele vai descer como? Quando? Quando o menino fala isso, Abraão vai falar algo muito poderoso. Ele vai falar assim: olha, Deus proverá. Não havia nada, mas havia uma palavra: Deus proverá. Talvez você está numa condição, há uma dificuldade, mas Deus me manda falar ao teu coração nessa noite: eu proverei. Aquietai-vos e sabei que eu proverei. E aí, quando está tudo ali, mas Deus já tinha provido o carneiro amarrado pelos chifres. Porque antes de Deus pedir o filho para Abraão, ele já tinha provido o cordeiro. Tudo que você precisa já está em Deus. Tudo. Tudo mesmo. Até o que você não pode. Sabe, querido, andar pela fé é andar no sobrenatural. Andar pela fé é estar acima das circunstâncias. Andar por fé é crer no impossível e pisar, mesmo quando você sabe que não tem sustentabilidade. E Deus fala para muita gente nessa noite: pisa que eu sustento. Pisa que eu sustento. Aleluia. Essa palavra, ela traz um norte para você. Essa palavra traz um provisionamento especial em áreas da tua vida nessa noite. Quem está aí? Tudo que Deus cria, Deus sempre está se antecipando a todas as nossas necessidades. Para tudo que Ele cria, hoje há um propósito amanhã. Quando Deus criou os pássaros, Ele não ficou preocupado com o que os pássaros comeriam. O dia que Deus criou a vaca, Ele já tinha criado a grama. Porque Deus sabe o fim desde o
começo. O dia que Deus criou o peixe, já tinha preparado as águas. Deus não cria nada para passar por necessidade. Deus não cria nada que Ele não possa sustentar. Eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Foi isso que Davi disse. Deus não cria nada que Ele não possa manter. Tudo que você formar em sua força será sustentado. Mas tudo que Ele cria por sua graça será sustentado. A pergunta que eu lhe faço é: você quer ser sustentado só pela tua força? Ou você quer ser sustentado pela graça? Não é que eu sou bom no que eu faço. Não é sobre habilidades. É sobre o que Ele pode fazer. Não é sobre inteligência. É sobre aquele que crê. Porque os que creem verão a glória de Deus. Você está aí, não? Essa palavra é uma palavra muito direcionada. O ministério de Jesus não começa com necessidade. O ministério de Jesus, quando Ele nasce, o Senhor manda 3 reis, ou reis magos, lá do Oriente, com mirra, com ouro e com incenso. Jesus nasce numa manjedoura, sim ou não? Mas Ele recebe presente de reis. Porque quando Jesus nasce, o Senhor já tinha, escute, Jesus está nascendo e Deus está enviando os magos para suprir a necessidade de Jesus. Você está aí, não? Você estava vindo para cá e Deus já estava falando assim: eu preciso isso, isso e isso. Aleluia. Deus vai prover, Amélia, todas as coisas. Mas Deus vai dar a vocês uma capacidade para administrar. Por quê? Porque o Senhor, o que Ele tem para vocês é muito grande. E nós temos que ser fiel no pouco, para que no muito nós sejamos colocados. Às vezes nós pensamos: mas por que Deus está demorando? Por que eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou me empenhando e Deus não está fazendo? A questão não é que Deus não está fazendo, é o que Deus está fazendo em nós. Porque Deus está muito mais interessado em quem nós nos tornamos, do que com aquilo que nós vamos ser providos amanhã. O teu filho passou pelo vale da sombra e da morte, e Deus proveu vida para ele. Ele ouviu o teu grito naquele hospital naquele dia. O teu clamor naquele dia chegou diante de Deus. Seu filho estava lá no hospital e Deus já tinha provido alguém para encontrar o diagnóstico que teu filho precisava para receber vida, sim ou não? Se um Deus que cuidou de uma criança que não podia se cuidar, Ele vai continuar cuidando. E vocês precisam continuar confiando. Todo dia. Tudo que nós precisamos já está nele. Tudo. Absolutamente tudo. Deus não trouxe você aqui para te envergonhar. Deus te trouxe aqui para que você entenda que tudo que nós precisamos já está nele, já está em você. Nessa igreja, no período de Covid, nós não perdemos absolutamente ninguém. Porque antes do Covid chegar, Deus já tinha enviado proteção. Irmão, teve igrejas por aí que morreram pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, membresia da igreja. Irmão, nós não perdemos um. Porque antes da Covid chegar, Deus já tinha gerado um escape para cada um de nós. É tempo de Deus prover o que nós não podemos prover, Rodrigo. Está muito preocupado com o seu futuro. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus fez uma promessa a teu respeito, que talvez nem a tua mãe saiba. Mas nessas mãos virão muitos recursos. Por quê?
Porque você não está interessado em provar nada para ninguém. Você tem um coração tão grande, tão desprendido. E Deus está hoje gerando provisionamento. Abre tua mão. Deus está te dando provisionamento hoje. Deus está abrindo tua mente para um campo financeiro que você não tem ideia do quanto isso vai gerar recurso para a sua vida. Só que não é sobre recurso, é sobre a presença. Se você tem a presença, você já tem tudo. Você estava no ventre da sua mãe, como o Salmo 139. Você não podia gerar teus ossos, teus olhos, teu cérebro, tuas pernas, teu coração, teus rins. E Ele gerou tudo lá dentro. O Senhor fala para você: aquieta, você é meu filho. E não vai faltar coisa grande nem pequena. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? A gente segue preocupado, a gente segue com medo do amanhã. O que vai acontecer amanhã, querido? Deixa Deus cuidar do amanhã, que a gente não consegue. Sabe, a gente se apoia muito na força do braço. A gente confia muito nas nossas habilidades. Mas Deus está hoje falando para você: se você de fato confiar em mim, eu mudarei a tua sorte. Existem campos que precisam ser destravados aqui dentro, para você viver em novidade de vida. Todo bloqueio, tudo que estava travado, toda palavra, toda ação espiritual, seja quebrado agora da tua vida. Porque Deus quer fazer você ser um José, mas a tua alma insiste que você é só mais um no meio da multidão. Escute, olhe para mim. Fique com a palavra de Deus e não com a sua. O pensamento do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Mas Deus tem planos. Quando? Para ontem. Imediatamente. Não vai faltar nem coisa grande nem pequena. Aleluia. Tudo que você precisa já está em Deus, querido. Você está aí, não? Tem uma família aqui que depois um dia eles vão testemunhar. Eles receberam a palavra e receberam um recurso naquele dia. E naquele mesmo dia, Deus falou assim: entrega tudo. Senhor, mas tudo que a gente tem é tudo que a gente tem. E aí o casal combinou, falou: vamos entregar então? Deus falou, então vamos entregar. No outro dia, ou na semana, Deus já tinha provisionado 10 vezes mais. Porque Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém, querido. Quando Ele fala, Ele garante. Ei, Deus já garantiu o seu amanhã, irmão Jalmir. Ele tem grandes coisas a fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa assim: não, mas eu já passei do tempo. Ei, para Deus não tem negócio de passar do tempo. Deus é Deus. Ele pode fazer grandes coisas independente do tempo. Só que está chegando um momento em que Deus precisa do Senhor alinhado para o reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor já trabalhou muito, criou filhos, no labor do trabalho, debaixo de muita chuva. Mas o Senhor está falando para você: chegou o teu tempo de parar, porque eu preciso de você no meu reino, para fazer tudo o que eu te treinei ao longo da tua vida para que você faça. Eu te chamei para fazer coisas extraordinárias. Só que você continua enriquecendo os homens, e eu quero que você enriqueça o meu reino, o Senhor diz. O Senhor continua provisionando homens que não precisam mais de provisionamento. Mas tudo que o Senhor tem aqui dentro tem mais valor do que ouro e prata. Abre a mão do Senhor. Sua preocupação hoje vai ser rompida no mundo espiritual, porque tudo que o Senhor precisa já está em Deus e já está no Senhor. O Senhor falou assim: fala para ele
para Ele fazer o meu reino, e eu vou fazer o que Ele nunca pôde fazer ao longo dos anos da vida dele. Para Ele entender que eu fiz uma promessa para Ele, quando Ele era jovem, e hoje os cabelos dele são brancos, mas a minha promessa está ativa hoje e agora na sua vida. Assim diz o Senhor. Se prepara para parar. Seu negócio agora é azeite, não é graxa mais. Receba. Senhor é um lutador. Aleluia. Querido, tudo que a gente precisa, Deus já provisionou. Coisas grandes e coisas pequenas. Eu já caminho para o término. Deus não espera a necessidade para criar uma provisão, querido. Deus já tem a provisão antes que você apresente uma necessidade. Eu vou repetir: Deus já preparou a provisão antes que chegue a sua necessidade. Vou repetir que você não entendeu ainda. Deus já preparou a provisão antes que chegue a tua necessidade. Você não entendeu ainda. Deus já preparou todo o provisionamento antes que chegue a necessidade. E tem mais. Eu estou pensando em me desfazer de alguma coisa para suprir outra. Ei, teu suprimento está na mão daquele que é dono do ouro e da prata. O Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, e você é o meu tesouro, diz o Senhor. Até rimou, aleluia. Estou quase profeta hoje, estou quase poeta hoje, irmão. Você está aí, não? Glória a Deus. Quando Deus falou: olha, ora aí, Elias orou, o céu se fechou 3 anos e meio sem água, não chovia em Israel. E aí o que aconteceu? Deus manda Elias para as torrentes de Querite. E antes dele ir para a torrente de Querite, Deus fala assim para Elias: vai para as torrentes de Querite, porque eu já dei uma ordem aos corvos para que eles te alimentem todos os dias. E os corvos traziam McDonald's, pão e carne. Você está aí, não? Você está aí, não? Todo dia tem Big Mac para você, pão e carne. Aleluia. O cara está no meio do deserto. Antes dele chegar no deserto, antes de chegar a necessidade, Deus já tinha falado para Elias: eu já dei ordem aos corvos para que eles te tragam o suprimento que você precisa de sobrevivência. Deus está falando. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente espera o anjo, a gente espera que venha uma manifestação gloriosa, mas quando Deus manda algo que está contrário àquilo que é a nossa expectativa, a gente fala: não é de Deus. Ei, preste atenção, Deus vai começar a levantar corvos. Que isso? Que isso, apóstolo? Deus vai começar a levantar pessoas improváveis, para abrir portas improváveis, para gerar pontes improváveis, numa situação improvável, para gerar um provisionamento que para você era impossível. Pega essa e leva para sua casa. Aplauda o Senhor Jesus. Se preocupa não. Deus vai levantar pessoas que irão ao teu encontro. Porque o Senhor, Ele diz em sua palavra: os meus não correm atrás da bênção, são as bênçãos que saem correndo atrás deles. Você está correndo atrás de bênção demais. E Deus está falando assim: só siga o modelo. Que modelo? Lá do alto. Confia naquele que está no alto. Confia naquele que sabe todas as coisas. Confia nele, o mais ele fará, aleluia. Cantalamaia. Quando o profeta chega naquela viúva e pergunta para ela: o que você tem em sua casa? Não tenho nada, só tenho azeite e farinha. Então ela tinha alguma coisa, sim ou não? Sabe o que Deus me falou? O pouco vai se tornar muito.
Diácono Marcelo, o pouco vai se tornar muito. Você não está entendendo, Marcelo? Não vou aí. Você não entendeu? Você não entendeu? Tem uma proposta chegando na sua vida. Abre a mão. Sabe de uma coisa? Você tem um coração leal. A palavra que o Senhor tem falado no teu coração. Existem coisas que você precisava aprender em todo esse processo, que você já aprendeu e cresceu. Só que todas as vezes que a gente cresce, o Senhor tira a gente do ninho da águia e faz a gente voar. E a partir de hoje, Deus vai empurrar você de um ninho e fazer você voar. Mas voar muito alto, não é pouco não. Porque todo choro vai se tornar em grande riso. Às vezes, na oração aí a gente fala assim: Deus, mas por que disso? Você pergunta demais. Só que o Senhor já tem todas as respostas. Aliás, Ele está acima das suas respostas. Porque o que Ele vai fazer é mais do que você poderia ter. Escute, preste bem atenção. Aquele coxo naquela porta, ele pedia o quê? Ele pedia sempre alguma coisa. Ele pedia uma esmola. Mas de repente, dois homens chegam e falam para ele assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A partir de hoje, você vai andar como nunca, em todas as áreas da tua vida. Porque o que você carrega é maior do que a tua inteligência e do que as suas habilidades. Recebe no teu coração. Aleluia. Sabe por que a gente não entende a dinâmica de Deus? Porque a gente acha que a mente de Deus é como a nossa mente. A gente acha que Deus se limita porque a gente limitado está. A gente acha porque a gente entrou numa crise, a gente acha que Jesus em crise está. Querido, Jesus nunca entrou em crise. O Senhor dá um comando sobre a sua vida hoje. O céu nunca entrou em crise, querido. Rua é a coisa mais banal para a gente, sim ou não? Passa carro, passa cachorro, passa gato, é ou não é? É uma coisa banal. Só que lá no alto, as ruas são de ouro. Você está aí, não? O céu não está em crise, como nós em crise estamos. Ele já tem tudo o que você precisa. Ele já tem pão, ele já tem carne, ele tem provisionamento, ele já tem ouro. Ele já tem peixe com moeda na boca. E do azeite e da farinha, Ele faz uma multiplicação na tua vida. O pouco tornar-se-á muito, Susan. Aleluia. O pouco tornar-se-á muito. Aleluia. Às vezes você fala assim, ó: e a minha herança? Você não sabe qual que é a sua herança. Sua herança não vem da mão de homens. Dá tua mão aqui. Está duvidando, né? Você é uma adoradora por excelência. Porque o seu coração é o coração de uma menina. Um coração ferido pelos reveses da vida. Mas hoje, além de o Senhor curar você, Ele está falando assim: vem uma herança nas tuas mãos, que vem de mim. E Deus vai abrir uma nova porta para você. Uma porta que não é uma portinha, é uma porta muito grande. E você vai lembrar desse dia que Ele gerou isso para você. Aleluia. Tudo que precisamos Ele já gerou, querido. Aleluia. Não ocupe a tua mente com o dia de amanhã, pelo amor de Deus. Para cada dia tem o seu próprio mal, mas a gente tem que descansar o coração nele, todo dia. Por quê? Porque quando a gente depende de Deus, Ele faz acontecer o que os homens não conseguem fazer acontecer. Então existe uma virada de página
na história de vocês que um homem não pode fazer, que o intelecto não pode fazer, que as dinâmicas do mundo não podem fazer. O que Deus está fazendo? Deus está tratando vocês por dentro. Porque às vezes, se a gente receber tudo que o céu tem para nós, a gente se perde no meio de tudo isso. Mas aí o que Deus está fazendo com vocês? Ele está preparando vocês para algo muito novo, muito maior do que a expectativa de vocês. Porque tudo que chegou a vocês foi Ele que deu, mas o que chegou ainda é muito pouco diante de tudo que Deus já gerou. Mas a questão não é o que Ele tem preparado, a questão é o que Ele está preparando dentro de vocês. Porque não é o que eu recebo, é quem eu me torno. E Deus está falando, olha, não é o que eu tenho preparado, é o que vocês tornar-se-ão a partir de hoje. Abre a tua mão, recebe, agora, em nome de Jesus. Porque não é sobre coisas, é sobre quem eu me torno. Deus vai superar todas as expectativas de vocês. Por quê? Porque vocês começaram a abrir o coração para Deus fazer o que Ele quiser, assim na terra como é no céu. Aleluia! Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Que venha o teu reino. Querido, há um modelo a ser copiado, há um modelo a ser seguido, há uma referência. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a referência. Ele é o modelo, querido. Toda a mentalidade nirodiana, babilônica, greco-romana está caindo por terra da tua vida, porque a partir de hoje o céu vai te dar uma mentalidade nova. O apóstolo Paulo, ele era um poliglota, ele detinha de muita cultura, de muito entendimento. Mas ele diz assim, ó: que Cristo viva. Ele vai declarar o seguinte: não vivo eu, mas Cristo viva em mim. Escute, a partir de hoje, se você deixar Cristo viver em você, a sua mentalidade vai ser mudada, transformada. Ele escreve aos Romanos 12 dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando, olha, não tem a mentalidade desse século, eu estou dando a mentalidade do alto para você. Deus vai dar a alguns homens aqui uma capacidade realizadora tão extraordinária, tão tremenda, querido, que você não vai se reconhecer. Por quê? Porque existe uma inteligência natural, mas existe uma inteligência que ela é sobrenatural. Existe um caminho que é normal, mas existe um caminho que é sobrenatural. Deus está tirando pessoas do natural e colocando no sobrenatural. Aleluia! A partir de hoje, Deus está tirando você. Tem cinco pessoas lá no fundo. 5 pessoas. O Senhor me mostrou que Ele está tirando vocês da condição natural e colocando vocês num outro nível hoje. Só que vocês têm que sair daqui com uma mentalidade diferente. Porque quando vem os revés, quando vem a luta, vocês falam, mas fica indagando. Para de indagar e deixa Deus trabalhar. Vocês estão aí não? Por quê? Porque a partir de hoje vocês vão andar mais no natural. Vocês vão andar sobre o sobrenatural. Porque a palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestes. Querido, entenda, quem está em cima vê mais longe. Deus vai fazer homens e mulheres enxergarem mais longe. Não adianta resistir. Eu já vou encerrar a mensagem, mas eu preciso entregar algo aqui. A gente vai resistindo. A gente vai resistindo. A gente vai resistindo. A gente vai levando na brincadeira. A gente vai no que tem nada a ver. A gente vai deixando para depois. Ah, não, amanhã, depois. Ei, acabou o tempo. E o tempo é agora. Deus tem um novo tempo para você. Só que Ele nunca vai obrigar você a fazer nada. Faz tanto tempo que Ele está batendo a porta. Tanto tempo. Te deu dons, talento. Só que, filho, sabe o que Deus quer? Ele quer arrancar o músico e transformar você num adorador.
Quantos sons você faz de cidades em cidades, mas nenhum som glorificou o nome do Senhor. E o que Ele quer fazer de você um adorador, uma referência para sua casa, uma referência para a tua família. Porque às vezes a gente vai levando tudo, depois eu faço, depois eu adoro, depois um dia eu vou na igreja. Que dia? Tudo que eu não estabeleço como prioridade, filho, eu nunca vou fazer. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Não, o Senhor está falando assim, o tempo é esse, não tem mais tempo. O tempo é agora. Não é por forçar a barra, não é por obrigação, não é por medo, é por amor. Não é por dor, é por amor. O Senhor ama tanto a tua vida. Já era para você estar no altar há mais de 4 anos. Você já está atrasado 4 anos. 4 anos. Tem faculdade que com 4 anos a gente encerra. Já era para você estar no altar há 4 anos, me diz. Mas tudo depende da chave que já está aí dentro. É só você abrir. Porque você é amado muito de Deus. E Ele tem grandes coisas para fazer. Quando? Agora. 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 Deus quer soprar o teu nome e fazer de você uma referência. Ser tu uma bênção, diz o Senhor. Amém? Não permita que as dores te paralisem. Não deixem, irmãos, isso aqui que eu vou falar é para todos. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Não dê tempo ao tempo, o tempo passa muito rápido. Outro dia eu tinha 15, outro dia eu tinha 20, outro dia eu tinha 30, outro dia eu tinha 40. Já estou com o pezinho no 50 daqui a pouco. Nem vi, passou. Mas uma coisa eu me alegro, eu estou na presença. Não é sobre uma religião, é sobre Ele. Jesus disse aos discípulos: se vocês quiserem ir embora, vocês também podem ir. Porque Jesus estava falando: aquele que não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não tem parte comigo. E aí todo mundo foi embora. E aí Jesus fala assim para Pedro: se você quiser ir, também pode ir, Pedro. E aí Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. E eu encerro aqui falando para você que provisão, visão, tudo que você precisa, Ele já te deu favor nessa noite. Porque um propósito vai ser maior do que os nossos recursos. Nunca, escute, pela fé, se você continuar olhando para o teu recurso, se você continuar olhando para os ventos, você nunca vai plantar e consequentemente nunca vai colher. O Senhor manda eu falar para você: pare de olhar para o vento e olhe para o alto, porque do alto te virá o socorro. E eu encerro aqui. E antes de encerrar, eu quero perguntar a alguém no nosso meio que por algum motivo, por alguma distração, por alguma condição humana ou sobre-humana tenha aberto mão da presença de Jesus, ou alguém que nunca tenha declarado a Jesus como único, suficiente ou exclusivo Salvador. Se você estiver aqui afastado do caminho, afastada, ou se você estiver aqui e nunca tiver declarado a Jesus como Salvador da tua vida, erga a tua mão que eu quero orar por você. Somente quem ainda não fez isso. Todos já o fizeram? Aleluia. Não tem ninguém mesmo. Vocês têm certeza? Oh, glória a Deus. Mas ainda tem mais pessoas. Mas você pode vir aqui que eu quero orar por você. Porque hoje mesmo o Senhor está mudando a tua história. Segura só um pouquinho. Olhe para mim. Seu tempo de olhar para baixo termina hoje. Seu tempo de solidão termina hoje. Seu tempo de amargura termina hoje. Porque Ele tem uma nova história. Mas o Senhor falou assim para mim: fala para ela deixar de insistir na vontade dela
e seguir a minha vontade, que eu vou mudar completamente o cenário dentro dela e vou colocar os pés dela num lugar de honra. Tem tudo a ver com aquilo que o Senhor já está fazendo e sobre tudo que Ele já fez por você. Ele morreu no teu lugar e Ele te deu a possibilidade de ser chamada de filha de Deus. Toda depressão hoje está caindo por terra da sua vida. Todo sentimento de solidão, todo medo, toda preocupação, Senhor, tira dela, arranca dela agora. Tira todo medo, Senhor, do amanhã. Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, arranca dela agora. Até mesmo pessoas que atrapalham a caminhada dela, arranca hoje. Mesmo que doa, Senhor, mas eu concordo com o Senhor e declaro que tudo aquilo que não é Teu vai ser arrancado dela hoje. Em nome de Jesus, eu declaro uma paz sobre o teu coração, sobre a tua vida, como você nunca teve. Você vai dormir como você nunca dormiu a partir de hoje. E ainda neste ano, Deus vai te honrar. E Deus vai te levantar no lugar da tua humilhação. E no lugar do teu choro haverá muita alegria. Em nome de Jesus. Você crê? Levanta tua mão direita e diga: Jesus. Diga: Jesus, eu te aceito como único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, diga: a partir de hoje, eu vou tirar as minhas mãos para o Senhor colocar as suas. Eu vou tirar a minha presença para o Senhor colocar a sua. E eu permito que o Senhor arranque da minha vida todas as pessoas que não me fazem bem. Eu te autorizo a fazer isso. Escreve o meu nome no livro da vida, a partir de agora e para sempre. Em nome de Jesus, como sacerdote da casa do Senhor, eu concordo com a tua oração. Em conjunto com essa igreja, declaro que a partir de hoje você está salva pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu libero perdão sobre todos os teus pecados e declaro que a partir de hoje você está livre de todas as prisões humanas e sobre-humanas, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nela para mim, Gi. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, querida igreja. Aleluia. Glória a Deus. Fala para esse irmão: Deus. Fala para esse irmão: Deus já proveu tudo que você precisa. Então descansa. Descansa nele. Olha para o alto, porque dele virá tudo aquilo que você não pode, com a sua capacidade, com o seu intelecto, com a sua força. Fala para ele: antes de chegar à luta, Deus já preparou o escape. Antes que chegue a necessidade, esse Deus já proveu tudo o que você precisa. Amém? Você está aí, não? Você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia do que eu estou vendo no mundo espiritual agora. Quantas pessoas com um plantio maravilhoso preparado para você. Você não tem noção. Se você entender o que Deus falou, e se você entender que você está debaixo de uma palavra, nunca mais você vai murmurar, nunca mais você vai reclamar, nunca mais você vai dizer por quê. Sabe por quê? Porque eu não tenho que entender por quê. Eu só tenho que entender uma coisa: antes que chegue a necessidade, Deus já trouxe o provisionamento. Antes de chegar a batalha, Deus já preparou os anjos para guerrear a minha luta. Antes de chegar um ambiente de escassez, Deus já preparou tudo o que eu preciso. E se prepara,
porque tem pessoas aqui que acreditaram tanto nessa palavra, que Deus falou ao meu coração: aquele que acreditou de fato nessa palavra, eu vou multiplicar 7 vezes mais essa palavra sobre ele. Recebe? Quem recebe? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor e concluir. Aleluia. Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Ela já está se cumprindo na tua vida. Querido, tome posse desta palavra. Leve essa palavra para a tua casa. Todo choro, todo pranto, toda luta, toda dor, tudo aquilo que te parou, que te paralisou, hoje o Senhor está dizendo: eu tenho um caminho novo, eu tenho uma estratégia que eu coloco na tua mão agora. Recebe das mãos do nosso Deus uma estratégia espiritual. Aquilo que você não sabia, aquilo que você não entendia, Deus vai te fazer entender. Aquilo que ainda não havia chegado, vai chegar e bater na tua porta. Eu profetizo um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade, uma nova mentalidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.